Muito se ouve falar sobre a maçonaria por aí. Na maioria das vezes, não são coisas boas, mas há quem diga que ela se trata de uma sociedade secreta, uma seita mística ou que conta com alguns planos de dominação mundial. Mas, na verdade, a maçonaria se trata realmente de uma entidade filantrópica que tem como objetivo reunir pessoas comprometidas com o bem comum e com a defesa das mudanças sociais positivas. É sobre esse assunto que falaremos hoje. Fique agora com o vídeo a seguir. Olá, Legião Sinistra. Sejam bem-vindos ao meu canal. A maçonaria é uma sociedade discreta, onde suas ações são reservadas e interessa apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal, cujos membros cultivam o classismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. A maçonaria admite que todo homem é livre e possui bons costumes, não fazem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de buscar sempre a sua perfeição. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si. Existem, no mundo, aproximadamente 6 milhões de integrantes, espalhados pelos 5 continentes. Destes, 3,2 milhões nos Estados Unidos, 1,2 milhões no Reino Unido e 1 milhão no resto do mundo. No Brasil existem aproximadamente 150 mil maçons e 4.700 lojas. O termo maçonaria é de origem francesa, que significa construção. O termo maçom, portanto, é a versão em português do francês. Maçonaria, por extensão, significa associação de pedreiros. Para ser um membro da maçonaria, não basta autoproclamação, é preciso um convite formal e é obrigatório que o indivíduo seja iniciado por outros maçons. Além disso, para se manter na ordem dos maçons, é necessário cumprir uma série de juramentos e obrigações, sejam elas esotéricas ou simbólicas. O maçom também deve estar integrado em uma loja. Para algumas pessoas, a maçonaria está relacionada com o satanismo ou outros grupos misteriosos como os Illuminati. Apesar disso, essa relação não é clara, não havendo provas concretas que comprovem essa associação. A maçonaria começou como uma sociedade secreta que surgiu vinculada às ideias do laicismo humanitário e liberal do iluminismo. Originalmente, ela era uma das sociedades secretas que chegou ao século XVII, se apoiando em fundamentos de filosofia natural e até mítico-alquímicos, tal como se depreende do simbolismo dos signos e dos números, a tríade, o triângulo, o círculo. Formavam corporações privilegiadas que se furtavam de toda a regulamentação municipal e guardavam os segredos da profissão, que é especificamente maçônico, o vínculo com a tradição da construção. Daí procede a sua terminologia, os seus objetos de culto são emblemas, o ritual, martelo, paleta, esquadro, mandil e compasso.
A grande loja de maçonaria foi criada na Inglaterra em 1717 e unia as 4 lojas londrinas. O líder eleito era conhecido como Grão-Mestre. Aberta a todas as crenças religiosas, a maçonaria se transformou em um receptáculo da filosofia das luzes e depressa se estendeu a todo o continente europeu. No final do século XVIII, já existiam 700 lojas em França, compostas por grande quantidade de nobres e membros da classe média e do clero, apesar dos papas Clemente XIII e Bento XIV terem proibido a maçonaria em 1738 e 1751. Embora não seja clara a influência política exercida pela maçonaria, é sabido que a ela pertenceram personagens como George Washington e Benjamin Franklin, sendo que os princípios maçônicos se refletem na Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa também usou a maçonaria para obter o lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima.